Olá, tudo bem? Mais um vídeo que eu quero conversar com você, tá? Hoje, a Espanha e Portugal, esses dois países tiveram um apagão geral e até o momento, pelos noticiários aqui, os dois países estão sem energia. Então, eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso, porque isso me fez pensar e raciocinar sobre algo que há algum tempo já eu venho analisando, que é a nossa vulnerabilidade com relação ao sistema de uma maneira em geral. O quão nós, seres humanos, somos vulneráveis aos governos, ao sistema, aos políticos, à energia. Porque, por exemplo, Portugal e Espanha tiveram esse apagão. E logo quando isso acontece, a primeira coisa que vem em decadência disso é que as pessoas elas entram meio que em desespero. Então, supermercados rapidamente acabam água, acabam alimentos ali não perecíveis, acaba de maneira muito rápida, né? Aqui no Brasil a gente tem água potável nas torneiras, mas em outros países é muito comum as pessoas elas beberem água somente mineral, só água mineral. Não é possível consumir água da torneira, né? Não é saudável. Aqui no Brasil também não é muito saudável, mas algumas pessoas continuam bebendo. Só que lá a cultura não é essa, né? As pessoas elas bebem água mineral em sua maioria e é por isso que acaba muito rapidamente, água principalmente. E uma outra coisa interessante é que eu tenho visto, né, e assistido algumas pessoas que elas moram lá e elas falaram que em supermercados só estão aceitando cash, dinheiro vivo. Então, nada de transferência bancária, nada online, porque o país ele está totalmente sem energia, então não está aceitando nenhum pagamento online, cartão de crédito não está aceitando, de débito, somente dinheiro vivo, em espécie. E isso é algo que me faz pensar também, porque hoje o mundo ele está caminhando para um lado em que todas as pessoas querem se digitalizar. Digitalizar o nosso dinheiro, digitalizar nós mesmos, né? Hoje, se você não tem uma rede social, você praticamente não existe 100% do mundo. Você está limitado somente às pessoas do seu bairro, às pessoas do seu trabalho, às pessoas da sua rua, enfim. Então, cada vez mais o mundo está entrando nessa questão de ser cada vez mais digital. E isso é interessante, porque quanto mais digital o mundo se torna, mais dependente e mais vulneráveis nós também nos tornamos. Olha que interessante isso. Isso nos deixa mais vulneráveis, porque em um apagão desse, pelo que eu tenho lido ali, as pessoas elas meio que estão em um mini desespero, né? Por conta de que sem energia você fica sem redes sociais. Pensa aí comigo, ó. Acabou a energia, você não tem internet, ou seja, você não consegue se comunicar pelas pessoas através do WhatsApp, certo? Você não consegue se comunicar com as pessoas pelo Facebook, Instagram também não. Você não consegue se comunicar com as pessoas, né? Ali, de maneira alguma, certo? Não tem energia, não tem sinal de internet, não tem sinal de operadora. Como que você se comunica com as pessoas? Você não tem internet para mandar mensagem em rede social, você não tem sinal de operadora para poder ligar para as pessoas. O que que você tem? Você apenas e somente tem as pessoas ao seu redor para você se comunicar, para você poder adquirir informação. Você só tem as pessoas ao seu redor. Quando você quer saber alguma coisa da sua cidade ou do seu bairro,
no seu país, você normalmente recorre ao quê? A rede social, ao Google. Só que você não tem, porque você está sem internet. Ah, mas tem a televisão. Não, não tem, porque você está sem energia. Então não tem televisão. Então o que é que você vai recorrer? O que é que você vai recorrer nessa situação? Talvez a rádio, mas e se o programa de rádio também tivesse energia? Eu não sei exatamente como funciona, mas e se tivesse energia? Se não for possível transmitir o sinal de rádio para que você consiga obter as informações através do rádio? Então, percebe como a gente, sem a internet, volta a nos tornarmos basicamente homens e mulheres da caverna, onde a gente só consegue se comunicar com pessoas ao nosso redor, com pessoas que estão próximas a nós. Se eu moro em um canto da cidade e você mora em outro canto, como que a gente vai se encontrar? Se eu não souber onde você mora e se você não souber onde eu moro? Somente através de um acaso. Somente através de um acaso. Então, olha que doideira, né? O quanto que a gente é dependente, socialmente falando, né, para poder se conectar com outras pessoas, e também de maneira a questão da sobrevivência, questão de alimentos, questão de, sabe? A gente depende de outras pessoas. Antigamente a nossa sobrevivência era o quê? A gente sair no mato, na floresta, na selva, para poder caçar alimento para comer. Hoje não, a gente vai onde? A gente vai em supermercados para comprar. Chega no supermercado, tem disponível para vender, a gente pega o nosso dinheiro e compra daquilo. A gente trabalha para conseguir o dinheiro e o dinheiro efetivamente é o que compra o nosso alimento. Então, assim, a gente hoje tem essa intermediação, digamos assim, entre a gente e o alimento que a gente quer consumir. Para a gente conseguir o nosso alimento, a gente tem que trabalhar, e do trabalho a gente vai conseguir algo material chamado moeda, chamado uma cédula. Dessa cédula a gente vai entregar para outra pessoa, que essa outra pessoa vai fornecer para a gente o nosso alimento para que nós consumamos. Antigamente era eu ir direto no meu alimento, pegar ele, levar para minha casa e consumir. O meu trabalho era ir em busca do alimento. Então, assim, esse vídeo aqui é mais uma conversa mesmo, tá? Um pouco diferente de outros vídeos. Eu gosto de vídeos assim para descontrair, né? Vai ficar o tempo todo só dando conselho, só dando lição, dica. Não, quero conversar com vocês também. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você também, para você poder raciocinar por aí, né? O quão que você hoje é dependente de outras pessoas, né? Você vai, por exemplo, viajar para uma outra cidade, um outro estado, você vai de avião, você depende do piloto, você depende da companhia aérea, você vai viajar, sei lá, para outra cidade de ônibus, você depende do motorista. Então a gente depende de muita gente, mas de muita gente a gente depende hoje em dia. E isso é interessante, É bom você observar e você buscar depender cada vez menos de coisas externas para que a sua vida ela ande, para que a sua vida ela dê certo. Então você precisa cada vez menos depender de coisas externas, tá? Então esse foi o vídeo. Se você gostou, curtiu o vídeo, fez sentido para você, o que é que você vai fazer? E se não fez sentido também, eu quero que você comente aqui embaixo o que é que você acha sobre isso. Se você concorda, discorda, qual a sua opinião, se isso está certo, se está errado. Diz aqui embaixo, eu gosto de ler os comentários e respondo todos vocês, tá? Deixa seu like aqui também, se inscreve nesse canal. Se você chegou aqui até o final, você é exatamente o tipo de pessoa que eu quero ter aqui na nossa comunidade. Então, se inscreve,
deixa seu like, mas principalmente, se não quiser fazer nada disso, pelo menos comenta aqui embaixo, eu quero ouvir e ler a sua opinião, seja ela a favor ou contra, tá? Tamo junto, é nóis, e eu te vejo no próximo vídeo, tá certo? Abraço, tchau, tchau.